Os primeiros anos de Shakyamuni. A natureza sensível do jovem Shakyamuni é ainda indicada pela passagem das escrituras, em que, após ingressar na vida religiosa e alcançar a iluminação, ele recorda seus primeiros anos e diz: embora criado na riqueza, eu era, por natureza, muito sensível, e me causava espanto o motivo pelo qual, uma vez que todos os homens estão destinados a sofrer a idade, a doença e a morte, nenhum possa escapar delas, eles ainda assim considerem a ancianidade, a doença e a morte de outros homens com medo, asco e desprezo. Isso não é certo, pensei, e naquela época toda a alegria da juventude, todo o orgulho e coragem que sentia com minha própria boa saúde me abandonaram. No tocante à sua aparência física, ele foi descrito posteriormente como dotado de 32 aspectos distintos, 32 aspectos distintivos e 80 características físicas. Os 32 aspectos distintivos incluíam dedos muito compridos, braços que chegavam aos joelhos, 40 dentes e outras características anormais que, se realmente ele os possuísse, teriam-no transformado numa espécie de monstro. Não acho, contudo, que haja necessidade de aceitar literalmente essas descrições. O Brahmanismo, a religião dominante na Índia à época de Shakyamuni, contém um conceito semelhante de 32 aspectos inusitados que distinguiam o Chakravarti Raja, ou rei que aciona a roda, o governante ideal. É provável que os discípulos de Shakyamuni, no desejo de exaltar o grande mestre e sugerir o indivíduo perfeito que ele era, tenham simplesmente tomado emprestado as 32 características físicas do brahmanismo e as aplicado ao budismo. No trecho de reminiscência citado acima, Shakyamuni diz ainda sobre si mesmo que era de compleição franzina, muito delicado e que fora criado com grande cuidado. Mas, embora ele possa ter sido muito magro e sensível, não precisamos necessariamente imaginá-lo como um rapaz pálido, com a aparência de devorador de livros. Ele era, afinal de contas, filho de rei e devia passar pelo tipo de treinamento que o prepararia para assumir o trono do pai no momento apropriado. Na verdade, ela ainda diz que Shuddhodana providenciou para que o filho, sobre cujos ombros repousaria o destino do clã Shakya, recebesse instruções em artes civis e militares, uma vez que Shakyamuni era, por natureza, um jovem muito introspectivo e de pendores filosóficos. O pai, sem dúvida, tomou cuidados especiais para proporcionar-lhe a educação apropriada, não só mental e moral, como também física. Talvez seja isso que se refira quando diz que foi criado com muito cuidado. Além disso, Shakyamuni informa que sua roupa de baixo e todas as demais vestimentas eram feitas de seda e que um guarda-sol era mantido sobre sua cabeça durante todo o dia. Possuía 3 palácios, um para o inverno, outro para o verão e o terceiro para a estação chuvosa, onde vivia cercado por damas de companhia, dançarinas e músicos que o serviam e o entretinham. Devendo ou não todos os detalhes dessa descrição serem aceitos literalmente, eles proporcionam alguma indicação do cuidado e luxo com que foi criado o jovem príncipe.
Outro episódio registrado nas escrituras fornece mais dados sobre a aparência física de Shakyamuni. Após o ingresso na vida religiosa, ele teria visitado o estado de Magadha e mantido um encontro com o rei Bimbisara. Este último teria ficado tão impressionado com a postura ereta e a aparência de Shakyamuni que lhe teria implorado que se tornasse comandante de seu exército. É desnecessário dizer que Shakyamuni não lhe atendeu à solicitação. Não sabemos quanto treinamento ele recebeu em artes militares, mas é claro que, a fim de ter inspirado o rei a fazer esse pedido, deve ter havido algo em sua aparência e postura que o assinalava como líder natural de homens. Na sua mocidade, o que mais o preocupou foi o destino de seu próprio povo. Porquanto estava bem consciente de que o estado Shakya era pequeno e fraco e que vivia sob ameaça constante dos vizinhos. Sua aguda sensibilidade e devoção à justiça devem tê-lo mantido pensando dia e noite em alguma maneira de conduzir seu povo à segurança. Era dado a meditação e introspecção a despeito do ambiente afetuoso e atraente em que fora criado. Isso acontecia devido à sua profunda preocupação com o futuro papel de líder que estava destinado a desempenhar. Acredito que o jovem Shakyamuni possa ser descrito como um humanista e buscador da verdade, que possuía um agudo senso de justiça. Entre os fatos mais importantes dos anos de juventude de Shakyamuni, figura seu casamento com Yashodhara. Dizem algumas lendas que ele a conquistou num teste de armas com vários rivais, incluindo seu primo Devadatta. Conta-se mesmo que depois de ter alcançado a iluminação e iniciado uma viagem de pregação a outras partes da Índia, Devadatta foi a Kapilavastu e tentou seduzir Yashodhara, na ausência do marido. Embora Shakyamuni e Devadatta fossem primos, aparentemente se distanciavam muito em idade, e provavelmente não há verdade na história de que foram rivais pela mão de Yashodhara. A própria Yashodhara era prima de Shakyamuni, embora além desse fato, quase nada exista registrado a seu respeito. Isso se deve em parte, sem dúvida, ao fato de que os discípulos e seguidores de Shakyamuni, nos últimos anos, estavam interessados principalmente no período de sua vida após ter ele renunciado à família e alcançado a iluminação, dando escassa atenção aos fatos de seus anos de juventude. Mas pode ser também indicação de que Yashodhara não desempenhou realmente um papel muito decisivo na vida do marido, mas foi sim modesta e reservada, tal como era apropriada a uma indiana de nascimento nobre. Tivesse sido ela conhecida por Maugênio como a esposa de Sócrates, a história teria preservado dela uma descrição mais completa. As esposas de grandes filósofos e pensadores, porém, de modo geral, não figuram em primeiro plano e Yashodhara não constituiu exceção. Não se sabe bem em que idade Shakyamuni casou. Alguns relatos falam em 16 anos e outros em 19 ou mais. Yashodhara lhe deu um único filho, uma criança do sexo masculino chamada Rahula, ou Rahula, que mais tarde tornou-se um de seus 10 discípulos principais. Sobre esse ponto, todas as histórias concordam, mas além disso, nada mais se sabe sobre a vida de casado de Shakyamuni. Se aceitamos a teoria de que ele se casou aos 16 anos, é fácil conjecturar que o pai, preocupado com o futuro do filho, introspectivo, providenciou-lhe um casamento precoce na esperança de que se acomodasse e se preparasse para a sucessão ao trono.
Para o próprio Shakyamuni, o casamento, por mais suntuoso e brilhante, não conseguiu banir de sua mente a profunda angústia que sentia com as questões da velhice, doença e morte. Nem tampouco o fizeram as alegrias da vida de casado. Entre mentes nasceu Rahula. Esse fato teve a mais alta importância, pois significava que ele tinha, nesse momento, um herdeiro que poderia dar prosseguimento à linha sucessória e que ele estava livre, se quisesse, para renunciar ao seu direito ao trono e ingressar na vida religiosa.